Beleza, tá aí, já está iniciada a gravação da aula, tá? Então, aqui você já deve ter visualizado uma bolinha vermelha do lado do contador de tempo, tá? Então, ela está sendo gravada, tá, pessoal? Bom, o que que eu vou falar? Eu, antes de iniciar, eu só vou configurar aqui, ó, que na realidade vocês não estavam enxergando ah, meu mouse, né? Mas eu encontrei uma forma de habilitar, né, para que vocês visualizem o meu mouse, tá? Eu vou compartilhar minha tela só para vocês verem, ó. Agora tem uma bolinha, tá? Ela vai estar mais ou menos onde meu mouse se encontra, tá? Bom, toda vez que eu for utilizar alguma área e eu não tiver como, eu vou pedir para vocês seguirem essa bolinha que fica piscando, tá ok? Bom, pessoal, é o seguinte, como eu havia comentado, né, agora há pouco, antes da gente iniciar a continuação da linguagem R, eu vou finalizar a do CodeBlocks, né, que é a linguagem C, com relação a toda a parte da estrutura de condição, switch case, e vou mostrar a estrutura de repetição while e do while, tá? Então, são os três assuntos que faltam da linguagem C para relembrar vocês, visto que são assuntos que vocês já, né, tiveram nas aulas, nos semestres do ano anterior, tá? Do primeiro ano. Então, ó, eu vou abrir o CodeBlocks rapidinho. Eu vou criar um projeto aqui, né? Então, eu tô indo, para quem não lembra, né, passou esse time aí de perdeu esse início, tá? Ou não lembra, eu venho aqui nessa folhinha ou no file, new, project, tá? Console application, marquei console, vou lá em Go, né? Linguagem C, next. Aqui eu vou colocar um exemplo, tá? Mas o nome do projeto, quem quiser seguir da sequência, pode criar o projeto, tá? No CodeBlocks em casa, tá? Mas como a videoaula está sendo gravada, qualquer coisa vocês podem assistir isso aqui posteriormente, caso precise fazer algum exercício a mais, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou explicar primeiro a ideia do switch case, tá? Então, eu já vou declarar aqui o nome do projeto como switch case, tá? Que é a funçãozinha, né? O método de decisão, tá? Além do if else, é um método que trabalha com casos, tá? Então, são mais específicos. E eu depois eu explico a diferença desse para o if else, tá? Vou clicar em próximo e vou finalizar, tá? Bom, meu projeto já foi criado, tá? Ó, ele está aqui nesse cantinho. Dentro dele eu tenho o main.c, que é o arquivo principal. Clico duas vezes para abrir aqui na área, né, de desenvolvimento. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Para quem não lembra, as duas primeiras linhas são bibliotecas e aqui nós temos o nosso corpo de estrutura da mensagem. Deixa eu fechar isso aqui que fica mais fácil. Então, aqui é o corpo do nosso programa, tá? Então, aqui dentro é que eu vou fazer a programação. Aí você vai falar assim, poxa, o exemplo que eu vou passar é do switch case, tá? O switch case ele é bem simples. É a ideia de um menu, de uma escolha, tá? Então, você vai escolher uma opção. Lá no if else, você colocava uma condição de execução, não é? Quando você declarava o if, você especificava, por exemplo, vai executar se o valor x for menor que 10. Então, você cria uma condição de execução. Já no switch case, não, você cria uma condição de escolha, tá? Então, por exemplo, logo de cara, se eu vou utilizar o switch case, automaticamente eu tenho algumas variáveis que são principais para ela, tá? Mas vamos supor o seguinte, como eu falei que é um item de escolha, você vai criar como se fosse um menu. A ideia é que você utilize o switch case como se fosse um menu, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo bem simples, tá? Eu vou imprimir na tela, tá? Utilizando printf, um texto assim, ó, escolha uma das opções, tá? Eu sei que não vai aparecer a acentuação, se é cedilha, né? Que ele vai acabar trocando, então eu vou colocar opções com C e O, para não falar opicões, né? Opicões.
tá? Senão fica estranho. Bom, então eu vou colocar um contrabarra N no final do texto para pular de linha. É claro que isso aqui vai me retornar o pedido de escolha, né? Então eu preciso armazenar a escolha que ela vai fazer. Vamos supor que, tá? As opções seriam as seguintes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, ó. Calcular, sei lá, IMC, tá? Então essa seria a primeira opção, ó, tá? Calcular IMC. A segunda opção, eu posso criar várias opções, tá? Mas eu vou só iniciar algumas. Então, ó, a segunda opção seria calcular, sei lá, vamos mudar aqui a área do quadrado, tá? Beleza. Não, contra barra N para pular de linha. Então, calcular a área do trabalho. E assim por diante. Eu vou passando, né, opções de execução. Então, a hora que a pessoa estiver aqui, estiver piscando para a pessoa digitar, ela vai escolher 1 para calcular MC, 2 para a área do quadrado e assim por diante, tá? Bom, dentro dessa ideia, o switch case ele vem justamente para que você consiga utilizar a escolha. Então, o que acontece? Se eu estou pedindo para a pessoa escolher uma opção, eu preciso fazer a leitura da opção que ela escolheu. Então, eu vou ter que utilizar o scanf. Só que o scanf precisa de uma variável para armazenar. Se eu tenho aqui, ó, opções numéricas, né, ó, escolha uma das opções. 1, calcular tal. 2, calcular a área. 3, blá, blá, blá. Significa que são números inteiros. Então, eu poderia criar aqui em cima, ó, uma variável chamada op, de opção, do tipo inteiro. Significa que aqui no scanf, eu vou ter o quê? Uma leitura de um valor do tipo inteiro, então porcentagem D, vírgula, e comercial op. Tá? Porque esse OP aqui é a opção. Então, a opção que eu escolher 1 ou 2 vai estar armazenada aqui na minha variável. Tá? Bom, feito esse processo, eu começo então a estrutura de decisão, porque a partir dessa etapa, ó, se você observar, dentro aqui, ó, escolha uma das opções. 1, calcular MC. 2, calcular a área do quadrado. Se eu colocar número 1 e der Enter, significa que esse meu valor 1 foi para dentro da minha variável OP. Tá? Só que agora que eu já tenho como armazenar essa opção de escolha, eu preciso fazer com que ela decida a ação que eu preciso tomar. Tá? Então, como que funciona a declaração do switch case? Dessa forma, ó, switch, tá? Abro parênteses. Aqui dentro do switch, eu vou colocar a variável de escolha, que no caso é OP. Tá? Então, a minha escolha vai ser baseada no valor da variável que recebeu a escolha do usuário. Tá? Vou abrir as chaves, né, porque o switch ele precisa, né, executar vários casos, né, várias escolhas. Então, para isso eu utilizo esse conjunto, né, de chaves. Aqui, logo de cara, eu já vou colocar o primeiro caso. Quem que é o primeiro caso? No caso, o cálculo do IMC, né? É o case 1. Então, case 1, 2 pontos. Essa sintaxe define que, dentro da minha escolha switch, lá na opção, caso ela seja 1, vai executar esse caso 1, tá? E o meu caso 1 precisa ter um fechamento chamado break, né? Que é a quebra de execução do caso, tá? Então, todo caso tem o seu break, tá? Então, o que eu quero dentro do caso 1? Bom, se eu tenho aqui a ideia de cálculo, né, do IMC, eu preciso de algumas informações, correto? As informações seriam altura, peso, né, para que eu consiga calcular, né, o IMC. Então, o que acontece? Se eu sei que eu tenho que ter essas variáveis, eu já vou declarar, posso declarar aqui dentro do case, mas também eu posso declarar aqui fora. Float, altura e peso. Tá? Por quê? O IMC é baseado nesses dois dados, do tipo float, né? Flutuante. Tá? Então, automaticamente,
O que eu preciso fazer? A leitura dessas informações. Não é? Para isso, eu vou acabar utilizando o printf e scanf. Né? Então, por exemplo, ó, printf, aí eu venho aqui, digite o seu peso, contra barra M. O scanf vai fazer a leitura dessa informação do tipo float, né? Porque peso é um valor flutuante, né? Então eu coloco aí comercial, peso. Faço a mesma coisa para a altura, né? Ó, digite sua altura. Opa, altura, tá? E vou utilizar o scanf para fazer a leitura também de uma informação do tipo float, tá? Então tá dentro do... E aí eu vou salvar lá no e-comercial a altura, correto? Isso para calcular o IMC, né? Para que você tenha aí mais ou menos uma ideia de como vai funcionar. A fórmula ela é bem simples, é o peso dividido pela altura ao quadrado, não é? Subentende-se que se eu já tenho os dois valores, eu preciso criar aqui então o IMC, né? Uma variável aqui em cima para identificar, né, que eu vou salvar essa informação. Então, IMC vai ser... Opa, eu estou digitando e não está indo. Ih, vai falar que vai travar? Será? Travou. Fecha. Ai, salva. Acho que ele não vai. Travou meu CodeBlocks. Vou ter que escrever tudo de novo. Não tem como grifar, né? Sabia. Tá. Ô, Kendi, quer que eu mando o arquivo em mensagem? Eu tenho que ir. Oh, mas como você tem um arquivo em mensagem? Ué, eu fui digitando enquanto isso. Ó, o cara é cabuloso. Pode ser, ué, pode ser. O cara é cabuloso, tá vendo? Quando o cara é cabuloso, filho... Mas eu não sei, o meu CodeBlocks, acho que por ele estar na versão 16, ele de vez em quando buga. Ele dá uns erros meio loucos. Deixa eu ver se ele chegou a criar. Não, ó, não chegou nem... não, criou sim. Deixa eu ver se... Pera lá. Ele salvou até aqui, ó, que foi a última vez que eu executei. Então, pera lá que tá... Estamos dentro da jogada, né? Então, acho que não vai nem precisar. Aqui eu faço rapidinho. Acho que talvez agora o negócio vai fluir, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um projeto recente. Cadê? Importar, abrir. Tá, pera lá que... Tá, eu vou continuar daqui, ó, ainda mantendo as explicações, tá? Mas eu vou continuar, eu devia ter tentado executar, que aí facilitava, né? Então, ó, case 1, break, ó, beleza. Aqui eu vou colocar o printf e vou colocar o scanf. Aqui eu faço rapidinho e aí a gente... comercial, tá? Aqui, dou um Ctrl C aqui, vem para cá, beleza. Ó, então, ó, digite o seu peso, aqui embaixo digite a sua altura. Ó, vai ficar mais ou menos bonitinho, não vai ficar tão, mas vai dar para entender. Contra barra N aqui, deixa eu salvar, né? Vai que dá erro de novo. Bom, é porcentagem F aqui, porcentagem F aqui. Beleza, deixa eu aumentar um pouco. Tá, aí ó, pelo menos a gente já está meio caminho andado. Aqui vai ser o peso e aqui vai ser a altura. Tá, aí eu falei que eu precisava criar, né, do tipo float, o peso, a altura e IMC. Beleza. Aqui embaixo eu vou falar que o IMC... Deixa eu salvar de novo. Vai receber. Bom, agora vem o cálculo. Uia. Entende? Você não colocou float ali, você trocou R pelo T. Aí, ó, valeu. Eu fui escrevendo. Agora acho que tá certo, né? Não tem como tá errado, né? Ó, então aqui tá as escolhas, o switch tá escrito errado, porque tem que ficar em azul. Switch, beleza. Switch, ó, pi aqui, beleza, tudo certinho. Bom, o cálculo da fórmula do IMC é, no caso, o peso,
né? Então, você tem o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, você pode fazer tanto utilizando uma funçãozinha chamada pol, mas que eu vou explicar já já, como também atribuir a altura vezes a altura, né? Tá? Que é a mesma coisa, né? Altura ao quadrado, tá? Então, você tá lá, o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí você vai falar assim, o senhor falou do pol. Eu posso utilizar essa funçãozinha aqui, ó, pol, tá? P-O-W, de potenciação, para indicar que eu quero, por exemplo, a altura elevado ao quadrado. Então, colocaria no primeiro campo a altura, vírgula, número 2. Ah, por que o senhor prefere usar assim? Quando é ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Perfeito. Agora, se for, sei lá, a altura elevada à oitava, ele vezes ele mesmo, vai ficar muito extenso. Então, eu utilizo o pol, tá? E aí eu coloco aqui 8 elevado a 8. Então, a altura elevada a 8, tá? Ah, mas para usar o pol, eu tenho que fazer alguma modificação? Tem. Aqui em cima, você vai ter que trabalhar com include, que é uma biblioteca de cálculo matemático, math.h, tá? E aí, né, dessa forma, meu pol, ele ele funciona, tá? Deixa eu aí aqui. Quer ver, ó, se eu declarar aqui pol, vamos ver se ele não vai me dar, não dá. Tudo bem, tá? Mas seria isso aqui, ó, pol elevado de altura, vírgula 8, tá? Que aí eu sei que aqui é a base e aqui o expoente, tá? Bom, que dá na mesma fazer dessa forma, tá? Feito o IMC, eu posso printar na tela. Deixa eu salvar de novo para não dar erro, né? O resultado do IMC é porcentagem F. Aqui, como é float, no printf, a saída de um valor do tipo float, eu posso formatar ela com a quantidade de casas. Se eu colocar ponto 2, vai ter 2 casas após a vírgula, tá? E eu vou deixar 2 porque não tem necessidade de ter 3 casas ou mais, tá? E aqui, então, fora das aspas, eu coloco vírgula e chamo a minha variável IMC, porque é ela que vai ser impressa aqui, tá? Bom, vou dar um salvar aqui. A princípio, a instrução é essa aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu executar, ele vai me dar essa telinha aqui, ó, né? Onde eu tenho lá, escolha uma das opções. 1, calcular IMC. 2, calcular a área do quadrado. Bom, eu só fiz o IMC, então eu vou digitar 1 e vou dar Enter. Aí ele já me pede o peso, porque a hora que eu digito 1 e salva aqui no meu OP, o switch começa a executar. Por quê? Depois dessa linha aqui, ele vem para o switch. Então, o switch de OP, qual que é a opção? 1. Então, ele vem para o caso 1. Aí ele começa aqui, ó, nessa linha 19. Digite seu peso. E está aguardando eu digitar o peso. Então, vamos supor, eu vou, claro, vou falar sempre a verdade do peso, não sou bobo, né? 85 quilos, tá? Vou digitar a minha altura, que sempre eu vou utilizar valores reais, né? A minha altura hoje é 1,98, tá? E vou dar Enter. A hora que eu dou Enter, o que acontece? Ele já me traz o resultado, porque eu já dei a entrada das informações, o meu IMC já recebeu os valores do cálculo e já executou o printf. Se você observar, o case 1, a hora que eu finalizo, né, e ele imprime o resultado, 21.68, ele finaliza o processo, ele acaba o programa, ele não me deixa escolher mais nada, correto? Aí você vai falar assim, poxa, significa que, então, esse break aqui, ó, ele finaliza o caso. E finalizou o caso, finaliza o switch, tá? Aí você vai falar assim, mas eu não posso chamar novamente o case? Até pode. Se você quiser, você pode reexecutar essa estrutura aqui, tá? Mas para que você reexecute essa estrutura, você precisaria, por exemplo, jogar essa programação dentro de uma função extra e chamar a função extra aqui, tá? Que lá na frente eu ainda vou explicar mais ou menos como funciona, tá? Mas a princípio é esse padrão. Aí você fala assim, tá, e o caso 2, né? Aí o que você vem? Depois do break, na linha de baixo aqui, ó, case
2, 2 pontos. Bom, se eu sei que eu vou trabalhar com o cálculo de área do quadrado, a área é lado vezes lado. Então, eu coloco aqui, ó, digite o lado, né, em centímetros. Aí, ó, que bonitinho. E aí, depois disso, eu vou fazer a scanf, né, para ler essa informação. Bom, eu posso utilizar inteiro ou float. Bom, já que é área, é número quebrado, porque querendo ou não, você não tem, às vezes, né, não é 2 metros ou 200 centímetros, né? Às vezes você tem, 198, ou, no caso, como eu estou trabalhando com centímetros, eu até poderia colocar... Oxi, viado. Eu até poderia... Ué, cadê meu... sabia aí, ó, fechou de novo. Sorte que eu tinha salvo. Mas você viu que cavalo? Esse meu CodeBlocks, ele tá dando erro, ó. Don't send. Vamos voltar lá, vamos ver se... Tá, beleza. Então, minimizou, tá? Vou colocar aqui o case 2, tá? Vou declarar o break do case 2, tá? Aqui eu já tinha começado a pedir para a pessoa digitando, né? Digite o lado, o tamanho, né? O tamanho do lado em centímetros. Se eu estou especificando em centímetros, significa que o meu scanf vai poder ler valores do tipo inteiro. Fechou de novo? Eita! E lasqueira. E não sou eu, hein, gente. Tá faltando, eu preciso atualizar esse CodeBlocks, isso sim. Deixa eu abrir de novo aqui. Onde é que tá? Não, open. Cadê switch case? Tá, vou começar a salvar toda a linha que eu digitar, porque senão eu tô ferrado. Beleza, vou salvar aqui. Vou até copiar isso aqui, porque do jeito que as coisas estão é capaz, né? Digite o tamanho do lado em centímetros. Tá. Porcentagem. Eu vou colocar aqui, no caso, eu vou usar inteiro, tá? E vou colocar aqui uma variável chamada lado, porque é o lado que eu quero do quadrado. Então, aqui, ó, como eu já tenho uma definição do tipo int, vou só colocar vírgula lado aqui. Vou salvar, porque, né? Bom, então significa que se eu executar a minha programação, a hora que eu digitar o número 2 e der Enter, ele já vai me pedir o tamanho em centímetros. Então, se você observou, dependendo da escolha, se tiver no meu switch case, né, ou seja, se tiver caso para minha escolha, ele vai executar. Ele está esperando eu digitar o tamanho em centímetros. Vou colocar aqui 120 centímetros. E dei Enter. Ele finalizou porque não tem mais nada para executar. Ó. Ele finalizou no scanf. Tá? Mas é claro que aqui, ó, eu poderia, como eu sei que valor inteiro vezes valor inteiro é inteiro, eu vou colocar aqui, ó, quadrado, tá? Porque é o valor da área. Pode colocar até área quad, que é a área do quadrado, vai, mais fácil, né? Então, aqui minha área do quadrado vai receber lado vezes lado, tá? E vou printar. Deixa eu abrir aqui. Bom, a área do quadrado é porcentagem de, fora das aspas, vírgula, e aí eu chamo a minha variável área quadrado, tá? Deixa eu salvar de novo, vai que fecha, né? Bom, aqui eu tenho que colocar um contrabarra N, legal, aqui um contrabarra N. Só estou colocando os contrabarras aqui, ó, nos printf para pular de linha para ficar bonitinho, tá? Vou executar. Agora eu vou dar sequência, né, na ação. Então, 2, ele vai pedir o tamanho. Vou colocar um tamanho comum, vai, 40, né? Vou dar Enter. Automaticamente ele falou, ó, a área do quadrado é 1.600. 40 vezes 40, 1.600. Então, ele está calculando para mim essa opção, tá? É claro que se você falar assim, pá, mas e se eu executar e digitar um valor que não tem aqui na opção, por exemplo, 5, e der Enter? Ele finaliza o processo.
Aí você vai falar assim, poxa, mas e se eu quiser avisar ele que é para ele escrever novamente, né, a opção, né, para escolher novamente? É simples, tem um negócio no switch case que chama-se default. O que é o default? O default é justamente break. Todo case, todo default tem que ter o break para finalizar ele, tá? Então, por isso que eu coloco o break fechando os casos, tá? E também fechando o default. Default é aquela ação em que não se encontra casos, tá? Case. Então, por exemplo, eu vou printar aqui na tela, opa, printf, um texto assim, ó, opção inválida, tá? Eu vou dar um contrabarra N aqui. Beleza, opção inválida. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero chamar novamente o meu main, né, para ele executar de novo, porque se eu deixar dessa forma, somente opção inválida, se eu digitar 8, ele vai imprimir opção inválida e vai finalizar. Eu gostaria que voltasse a chamar novamente esse menu. É só chamar o main aqui embaixo do opção inválida. Main, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Significa que a hora que ele imprimir essa opção inválida, ele vai chamar a execução do main, que é isso aqui tudo de novo, tá? Então, por exemplo, vou executar aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui para vocês. Beleza. Vamos supor, vou digitar uma opção que não tem, que é a 5. 5 não tem nos casos, só tem 1 e 2. O que ele faz? Opção inválida. Escolha uma das opções. E ele está esperando novamente eu escolher uma opção. Ó, 7 não dá, 8 não dá, 6 não dá, 3 não dá, 4, ó. Tudo está pedindo para que eu digite uma nova opção. Ó. Todos os valores que não tem casos. Agora, se eu digitar 1, aí ele me pede, digite o peso, né? Então, vamos pegar um magrinho aqui com altura intermediária. Finalizou. Ainda bem que não fechou. Eu só dei um Enter e ele finalizou. Tá? Mas o padrão é o mesmo. Tá? Ó, 65, 1.65. Beleza, o resultado do IMC é 23,88, tá? Dentro do switch, você pode colocar um if-else, no caso do IMC, porque você no IMC tem aquelas regras, né? Tipo, abaixo de 20 e de 21 é desnutrido, entre 21 e 25 é normal e acima de 25 é subobeso, obeso, sei lá. Então, você pode colocar um if aqui, ó, né? Depois que você tem o IMC, para identificar. É sobrepeso e obesidade mórbida. Isso. Então, aí, ó, se você pegar assim, ó, se o meu IMC for menor que 20, eu sei que 20 é, né? Ele pode imprimir na tela, eu não tenho aqui a tabela, mas vamos supor que está desnutrido. Ó, desnutrido tadinho, tá igual eu, desnutrido, tá? E aí ele vai jogar aqui, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas ele imprimiu? Não, vamos jogar esse printf aqui para cima, né? Porque ele vai imprimir só vai imprimir o desnutrido depois que eu souber o valor, tá? Então, deixa eu colocar aqui um contrabarra N para pular de linha. Vou executar só para fazer um teste. Vou colocar valores de peso, né? Vamos supor, 50 quilos. E vou colocar que a pessoa tem 1,21. Apesar que eu acho que, não sei se vai... Bom, acho que vai. Tem que ser maior a altura aqui. Peraí. Que é a altura. Então, pera lá. 1 de novo. É que o meu tá fechando. Vou aumentar então o peso. Vou colocar 50 e aumentar a altura. 50. 1,99. Agora tem que dar. O cara tem 50 kg, 1,99, né? Impossível. Vou dar Enter. Aí, ó, o resultado de IMC 12,63. Tá morto. Tá? E desnutrido. Eu podia ter colocado, né? Se abaixo de 15, morto, né? Tá só o pó. Tá? Então, você consegue, dentro das estruturas, implementar outras, tá, pessoal? O switch case, ele funciona para casos específicos. Aí você vai falar assim, pô, qual que é a diferença do switch case e do if-else? Porque o if, eu posso definir, né, se op, né, se eu falar assim, ó, em vez de eu trabalhar com switch case, eu poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, if, né, se op for igual a 1, né, pronto, e jogar esse caso aqui, ó, isso aqui,
aqui dentro, né? E poderia pausar essa informação aqui, tá? Então, por exemplo, né, eu vou comentar daqui para baixo, só para mostrar, tá? Até aqui. Isso aqui é um comentário em bloco, né? Ó, tá tudo comentado. E eu vou executar. Esse aqui, tchau. Deixa eu ver se... Não, esse daqui... tá faltando mais um. É esse carinha aqui, ó. Aí, beleza. Tá. O que acontece? Aqui ele me deu as opções, porque é o que está aqui em cima, né? Vamos supor que eu digite 1 e dou Enter. Ele me pediu o peso, porque ele caiu dentro do if. Se opção igual a 1, ele é igual a 1, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai, então, executar a estrutura do if, tá? A mesma coisa eu faria com o 2. Só que, claro, você criar casos assim fica complicado, né? Por quê? A estrutura do if não foi feita para casos específicos, tá? O if é uma atribuição que você aplica para casos em que você tem um intervalo, tá? A melhor opção do uso do if else é quando você tem um intervalo. Então, se, né? Vamos supor, x menor que 45. Quantos números são menores que 45, né? Você tem uma infinidade de valores que são menores que 45, tá? Se você tentar replicar esse if em switch case, você vai ter que criar os casos sequenciais. 44, 43, 42, 41 e assim por diante até chegar lá, sei lá, menos alguma coisa, tá? Ou no zero ou negativo. Então, você teria que fazer muitos casos para incorporar aqui, tá? Então, não compensa você fazer if, else para casos específicos. Por isso que a gente utiliza o switch case. Aí você vai falar assim, poxa, e se eu falar assim, ó, não, eu gostaria que no 3 também fosse MC. Então, por exemplo, eu vou dar uma só para mostrar que dá para fazer, tá? Opa, aí. 3, calcular o IMC de novo. A opção 3, eu quero que traga de novo o cálculo do IMC. Eu preciso criar aqui embaixo, né, ó, um case 3, né? Não. Sabe o que eu posso fazer? Aninhar os cases. Então, ó, case 1, case 3. Opa. Aí, case 3. Então, caso 1 e caso 3 vão realizar essa estrutura até o break. Tá? Então, por exemplo, se eu executar aqui, ó, vou digitar 3 e vou dar Enter. Digite o peso, porque ele está chamando, ele verificou, caso 1 tem, vamos supor que tenha. Não, ou melhor, né, não foi o que a pessoa digitou. 3, não é 3, então vem para cá. Caso 3 é 3, então ele executa o bloco. Tá? Isso funciona para os demais. Se eu quiser colocar outros valores aqui, ó, cases 7, por exemplo, ele também vai incorporar. Tanto faz eu chamar o 3, o 7, ele vai pedir o peso, porque faz parte do switch, tá? Vocês entenderam como que ficou o exemplo? Tá? Deixa eu apagar esse case aqui. Aí, salvar para não perder. Entenderam a estrutura do switch case, pessoal? O switch case ele é bem simples, tá? Espero que todo mundo tenha entendido. Ok. Eu lembro que no programação 1, você parece que tinha como colocar um switch dentro do switch. É só fazer a mesma coisa e prosseguir? Sim, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui rápido. Em vez daqui, ó, por exemplo, escolha uma das opções. Vamos supor que era um cardápio, né? Opções de almoço, né? Ó, um exemplo. E aqui no meu 3, tá assim, ó, jantar, tá? Ou melhor, né? É tipo de almoço, vamos colocar assim, ó, peixes. Peixes. Aqui vamos supor que era carnes. Aqui é massas. Tá? Aí, ó, beleza, né? Se você observar, aparece um menu, né? Ó, escolha uma das opções de almoço. Massas, carnes, peixes. Às vezes você fala assim, poxa, hora que digitar peixes, né? Vamos tirar o 3 daqui, ó, e jogar ele, deixa eu salvar, e jogar ele aqui para baixo antes do default, porque o default é a última opção. Case 3.
vamos supor que aqui, break, né, para fechar o case 3, eu tivesse outro switch, né? Então, vamos supor que eu tenha outra informação, ó, por exemplo, aqui, ó, né, me dando, por exemplo, ele vai escolher, vamos supor que ele escolheu o 3, que é peixes. Então, vou ter aqui, ó, tem gente que vai adorar, linguado, tem gente que adora, pintado, e tem gente que vai gostar do cação. Baiacu. Baiacu também não se come, tudo bem. Bom, depende, né? Tem gente que gosta. Bom, então, ó, as opções. E vai fazer a leitura de novo de OP. Aí você vai falar, mas vai interferir? Não necessariamente, porque a sua opção aqui em cima já foi definida. Este OP, quando a pessoa digitou 3 e ele jogou aqui, ele veio para executar o caso 3. Aqui dentro, se eu usar o scanf para atribuir de novo ao OP, ele vai pegar o valor digitado e salvar aqui. É outra sequência, tá? Então, ele substitui a opção anterior, tá? Vamos supor aqui, ó, eu vou fazer só rápido, né? Ó, case 1, printf, sei lá, peixe linguado, tá? Só para não falar que não está exibindo, tá? E vou dar um break aqui de novo. Break, tá? Isso aqui eu vou copiar e colar 3 vezes, só vou depois substituir, porque está dentro, né, desse caso 3, tá? Isso aqui vai estar aqui. Só que aqui eu preciso colocar também outro switch. Switch, que eu estava esquecendo. OP. Tá? Aqui, beleza. Então, o switch aqui, esse break é daqui, então ele vem até aqui. Firmeza, tá? Deixa eu editar aqui o formato, só para que vocês consigam visualizar. Ó, o caso 3 está aqui, eu tenho um segundo menu, eu vou escolher a opção, e um segundo switch para atribuir, né? Vamos ver aqui, ó, o pintado. Quem gosta aí, o pintado, levanta a mão. Quem gosta de dar o baiacu, levanta a mão também. Bom, e aqui eu troco os casos que eu não posso esquecer, ó. Caso 2 e aqui caso 3. Vou salvar e executar. Bom, escolha uma das opções do almoço. Como eu só criei o segundo switch do peixe, eu vou digitar 3. E aí ele vai me dar, ó, escolha as opções, é que eu não troquei o texto, né, do almoço, ou dos peixes, né, vamos trocar aqui, ó, 3, escolha uma das opções de peixes, né, salvar, aí, agora vai dar certo. Então, ó, se eu apertar 3, aí ele me dá, ó, escolha uma opção de peixes, linguado, pintado ou baiacu. Bom, pelo Renato, ele gosta de um baiacu, então aperto 3, aí ó, peixe baiacu, executou o caso 3 de novo, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Dá para você atribuir dessa forma, um switch dentro de outro. Principalmente se você quiser... O ruim é que o pintado tá perto do baiacu, né? Mas aí é a opção, você quer que fique em cima ou você quer que deixe o pintado embaixo? Mantém aqui em cima? O pior é deixar o baiacu no meio do linguado e do pintado, né? Mas você prefere linguado ou pintado? É uma escolha pessoal, né? Massa. Bom, então você observa que dá. E aí utiliza-se de submenus, tá? É a ideia de quando você tem uma opção de escolha, ele gere outra opção de escolha. Então você pode colocar sim um switch dentro de outro, dentro de um dos casos, tá? E lembrando que o default é aquela saidinha. Eu repeti o main aqui, novamente só explicando, para chamar novamente a minha função principal, para reexecutar a programação, tá? Dúvida? Até agora não. Beleza. Você observa... lembrando que acho que a Gabi passou uns exercícios de RM para uma turma. Acho que para vocês não chegou a passar, passou? Na época nós teve. Nós teve aquele... algoritmo para calcular as tensões, vamices. Isso. Então, é o seguinte, essas informações, que nem, por exemplo, essa biblioteca Math, né, é uma biblioteca que tem bastante recurso para cálculos, tipo seno, cosseno, tangente, entre outras informações. Aí, é claro, acho que o seno é em inglês, né, então, se não me engano, é assim, tá?
cos de cosseno, e assim por diante. Então, você consegue atribuir algumas execuções. O POU é elevado ao quadrado, SQRT é uma função de raiz quadrada, tá? Que mais? Tem outros. Tem algumas funções, por exemplo, identificar o mínimo, o máximo, média, tá? Então, tem algumas coisas que ele calcula para você automático. Você não precisa ficar... Só, infelizmente, acho que não tem nada para integrais e assim por diante, tá? Aí tem que ser na unha mesmo. É até bom que dá para estudar nesse meio tempo, tá? E derivadas. Bom, mas, em todo caso, essa é a estrutura do switch case, tá? Então, e é uma das coisas que eu saliento. Vocês estão aprendendo linguagem C com relação a essas modalidades tipo switch case, if else. Se você for falar assim, nossa, eu estou trabalhando aqui na Volvo em São Paulo e eu tenho que montar, sei lá, estou trabalhando com uma máquina que a interface é em Java. O que eu aprendi em C, dá para utilizar em Java? Dá, tá? Em tese dá. O que vai mudar, é claro, é a nomenclatura, tá? Então, assim, os termos de uso. Aqui você usa if else, às vezes lá muda um pouco a sintaxe, mas a estrutura, a ideia é a mesma, tá? Você tem a possibilidade, da mesma forma de ter uma estrutura de decisão em linguagem C, também ter uma estrutura de decisão em linguagem Java, ter uma estrutura em Python, em, sei lá, Fortran, tá? Essas linguagens todas compartilham das mesmas bases. O que vai mudar é a sintaxe, que é a escrita, né? Como também nas línguas existentes no país. Né? Você tem inglês e português, porém, palavras iguais. Maçã e Apple é a mesma coisa, né? Isso que vai mudar é a sintaxe, tá? Então, é bem interessante que vocês entendam que o switch case é para casos específicos, para escolhas. E o if else é para quando você tem um intervalo de dados, tá? Até porque também fazer intervalo com case não dá muito certo. Você teria que colocar de 1 a 10, por exemplo, 10 cases sequenciais aqui. Aí fica muito grande a programação, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Não. Aí. Tá, então vamos, deixa eu fechar isso aqui, vou salvar, né? Depois eu vou colocar esse arquivo, vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou subir as coisas que faltam para o EAD, tá? E que mais? Faltou dar o exemplo do while e do while, tá? Que é simples também. Então, eu vou criar um projetinho rápido aqui, console application, linguagem C. Aqui eu vou colocar o while, tá? Que é a função que eu vou executar com vocês, estrutura de repetição. E aqui eu vou manter. Então, finalizar. Deixa eu dar um F2 aqui. Não, Shift F2. Aí. Então, meu while já foi criado, ó, tá? Meu projeto. Bom, pessoal, o while, ele é bem simples, tá? Deixa eu colocar ele aqui, ó, o while. É uma estrutura de repetição, né? A tradução, acredito que é enquanto, né? Então, ele vai repetir enquanto a situação for verdadeira, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um inteiro chamado x. E esse valor já tem um valor que é 10, por exemplo, tá? Então, eu poderia falar assim, ó, eu preciso imprimir, né, na tela, esse texto aqui, ó. Fernando Kendi. E eu quero imprimir 10 vezes. Eu posso usar o for, né, para imprimir essa sequência, tá? Ó, então, eu posso utilizar uma estrutura de repetição chamada for, que eu tendo que indicar aqui um início, né, uma condição, x, por exemplo, maior que 0, tá? E x menos menos, porque como ele vale 10, eu tenho que subtrair para chegar a 0, tá? Então, aqui no caso, é x. Como eu já declarei aqui, não vou nem precisar declarar aqui, é x. Tá? X vale 10. Então, o valor de 10, então ele vai iniciar em 10. Se eu falar assim, eu posso colocar aqui dentro? Pode. Tá, 10. Então, dentro do for. Então, ele vai iniciar o contador da repetição em 10. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele repete. 10 é maior que 0? É. Então, ele repete. Aí, ele subtrai 1.
Na próxima entrada, 9 é maior que 0? Então repete de novo, e assim por diante, tá? Se eu executar isso aqui, ó, ele vai me apresentar 10 vezes Fernando Kendi, tá? Vou colocar um contra-barra N aqui, aí, beleza. Agora, você vai falar assim, beleza, isso aqui, interessante, eu tenho um início e tenho um fim, não é? Qual que é a diferença de eu utilizar, então, o while para fazer essa mesma interação? Acontece que o while, você não precisa definir um intervalo. Aqui, por exemplo, eu já estou especificando de 10 até chegar, enquanto ele for maior que 0. Tá? Então, eu estou especificando o intervalo de repetições 10 vezes. Tá? No while, ele vai repetir quantas vezes forem necessárias. Tá? E como que funciona o while? Você declara a nomenclatura, né, o while, tá? Dentro dos parênteses, você vai colocar a sua condição. No caso, por exemplo, x maior que 0. Tá? Igual eu fiz aqui. Aqui dentro, eu vou colocar o printf. Então, ó, vou pegar ele aqui, ó, vou copiar ele para cá. E o meu decremento, eu vou colocar aqui dentro, x menos menos, tá? Porque o meu while, se eu não colocar esse decremento, a hora que ele começar a executar, sempre vai ser 10. 10 é maior que 0, executa. 10 é maior que 0, executa. Isso vai virar um loop, tá? Deixa eu comentar esse for, né? Ó. Aí, beleza. Então, se eu não declarar isso aqui, ó, se eu comentar isso aqui e executar, ele não executou. Vamos ver o que está faltando eu declarar. Porque x aqui, ó, é vazio. Então, x igual a 10. Aí, beleza. Agora vai. Aí, ó. Tá repetindo, né, ó, várias vezes. Né? Ele não vai parar de repetir, né, a instrução, ó. Tá repetindo, né, eternamente, tá? Para que eu consiga parar, eu preciso, então, identificar uma forma de contagem. Se ele vale aqui 10, 10 é maior que 0, Se é verdadeiro, ele executa o while. Subtrai 1 e vai de novo. Então, ó, se você observar, tá as 10 vezes em repetição, tá? Aí você vai falar assim, pá, legal. A codificação é quase a mesma, né? As informações são parecidas, ó. Se eu tirar aqui para vocês enxergarem, ó, 3 linhas aqui, praticamente quase 3 linhas aqui. É a mesma quantidade, praticamente, de linhas. Só que o que acontece? Quando que eu uso o while? Quando eu não tiver um intervalo fixo de vezes para repetir. Por exemplo, ó, eu quero que repita uma quantidade determinada, sei lá, uma quantidade X de vezes, ou eu quero que seja randômico, aleatório. Então, eu poderia fazer o seguinte, vou tirar esse for e vou, em vez de implementar aqui o valor, eu vou apenas pedir para a pessoa, printf, digitar o valor de vezes, né? Ó, digite quantas vezes deve repetir, né? Um exemplo. Vou dar um scan F e vou fazer a leitura dessa informação, porcentagem de e comercial X, né, que é o valor que vai fazer a leitura. Tá? Então, a hora que eu executo, ele vai me perguntar quantas vezes. Quero que repita 50 vezes. Dou Enter. Beleza. Repetiu 50 vezes. Ó, tá? Aí você vai falar assim, tá, legal. Aqui, então, o while facilita porque eu posso interagir, né, com a quantidade de repetições. Como também deixar randômico, né? Eu não necessariamente preciso incluir aqui uma quantidade específica. Por exemplo, eu tenho lá um joguinho que a pessoa só vai sair se apertar J, né? Ou se apertar, sei lá, um valor específico, 30. Então, o que acontece? Aqui eu mantenho e vou falar assim, ó, x tem que ser igual a 30, ou, né, diferente, né, porque se for igual, ele vai repetir. Então, ó, diferente. Enquanto a pessoa não digitar 30, ele repete, tá? Então, o valor aqui, sendo diferente de 30, ele vai repetir o printf. E aí eu não precisaria desse contador aqui,
tá? Vou deixar o x menos menos, porque é um valor que sempre vai mudar, tá? E eu posso também aproveitar para chamar a função main, né? Porque senão ele vai executar uma vez só, né? O while vai identificar, não vai executar e vai sair. Mas se eu chamo o main aqui, ele vai fazer... deixa eu ver, não, o main eu não posso chamar aqui não. Deixa eu ver onde... eu vou chamar ele aqui, ó, main. Porque aí ele executa de novo, tá? Então, ó, por exemplo, digite quantas vezes... não, digite não, né? Digite um valor. Quantas vezes? Digite um número. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Digite um número. Vou digitar 3. 3 é diferente de 30. Repetiu, tá? Agora, se eu digitar... Opa, deixa eu fechar e executar. Se eu digitar 30... Ó, tá pedindo novamente o número, tá? 30. Novamente. Se eu digitar 8, ele... Agora você fala assim, não, vamos repetir só quando for 30. Eu só quero que ele faça isso quando for 30. Então, eu troco para igual a 30. Venho aqui. Se eu digitar qualquer coisa, ele vai pedir sempre um número, ó. Digite um número. Por quê? Não é o valor que eu quero ainda. A hora que eu digitar 30, aí ele começa a repetir. Tá? O while é para justamente essa situação em que você quer repetições sem precisar manipular, tá? Ou seja, sem precisar criar um intervalo. Você não precisa identificar que vai repetir 10 vezes, 15 vezes. Vai repetir quantas vezes forem necessárias, tá? Só que, dica rápida, o while ele pode repetir 0 vezes ou n vezes, tá? Então, ele pode não repetir, como ele pode repetir várias vezes. Se você observar durante a execução, se eu digito qualquer número, ele não repete o Fernando Kendi, tá? Ó, 6, ó, tá dando entrada, e quer dizer que o meu while não vai repetir nada ainda. Só quando a condição for verdadeira que ele repete. Isso dentro dessa estrutura. Aí você vai falar assim, tá, mas o senhor falou que tem um tal de do while, porque o while, ele é fácil, né? Você declara o while, coloca a condição entre parênteses, abre as chaves e o que tiver dentro das chaves vai repetir se a condição for verdadeira. Tá. E o do while? O do while, ele funciona dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar um espacinho aqui, beleza. Do, né, faça. Ele vai fazer uma ação para depois comparar. Por exemplo, vou executar a mesma coisa, x igual a 30. Tá? Ó, então, vou executar a mesma coisa que o while está fazendo aqui em cima. Porém, eu estou utilizando o do while. Deixa eu tirar um pouco dessas linhas aí. E vou comentar isso aqui. Ó. Então, isso aqui eu estou comentando para ele não executar. Tá? Então, esse while não vai executar. Quem está executando é isso aqui. Ó. Tá? Vou tirar esse main aqui só para ele não chamar de novo. Bom, se você observar, ele vai repetir isso aqui se for igual a 30, correto? Eu vou executar e vou digitar 30. Então, ele tem que repetir. Beleza, está repetindo, ó, a estrutura. Agora, se eu digitar um outro valor, por exemplo, 5, e der Enter, ele repetiu uma vez. Aí, ó, Fernando Kendi. Ué, mas por quê? Porque o meu do, ele vai ser executado. E o que está dentro do do? O printf, tá? Então, uma única vez ele executa. Depois ele verifica, opa, 5 é igual a 30? Não, não é, então não executa, tá? Aí você vai falar assim, tá, mas espera lá, então quer dizer que a hora que eu digito 30 no do while, significa que a minha primeira, meu primeiro Fernando Kendi não faz parte da repetição, mas sim do do? Sim. Então, ó, a hora que eu executo, né, então, o primeiro Fernando Kendi lá em cima faz parte do do. Os demais fazem parte da condição de repetição, tá? Então, essa é a diferença básica, tá? Entre o while e do while, tá? O while, ele repete nenhuma vez ou várias vezes. Já o do while, ele pode repetir uma vez ou n vezes.
Então, se eu utilizo o do while, significa que pelo menos uma única vez ele vai repetir, tá? E se eu falar assim, não, eu não quero que repita caso não seja, o valor não bata, então eu uso somente o while, tá? Essa é a única diferença desse para esse, tá? Dúvida, pessoal? Com relação a while e do while? Aí, Kendi, nos dois eu posso pôr intervalo também, igual no for, né? Pode, pode. A condição de intervalo, ela pode ser colocada. Foi o que eu fiz aqui, por exemplo, declarando, sei lá, x menos menos, né? Que aí ele está retirando o valor de x, né? Durante... Então, você pode, tipo, repetir uma quantidade numérica de vezes. A mesma coisa aqui, né? X menos menos, tá? Por quê? É uma forma de eu diminuir o valor atual. Então, às vezes, a pessoa digitou X. Aqui, nesse caso, do while, ele vai acabar parando a execução, né? Porque se eu entrar aqui, ó, vou digitar, vai, 30, sim, não, vamos digitar outro valor. Não, 30, vai, 30. E der Enter, ele executou uma vez. Esse primeiro Fernando Kendi é do while, né, ó, dessa estrutura aqui, e o segundo Fernando Kendi é da estrutura do while. Mas ele executou uma única vez. Por quê? 30 passou por aqui. 30 menos 1 é 29. Veio para cá. Não veio para o do? 29 é igual a 30? Não é. Só que como eu tenho o do, ele imprimiu. Tá? Então, a sequência aqui, ó, de ação, ela é simples. Né? A pessoa vem e digita o número. 30. Tá. 30 é igual a 30 no while? É, eu digitei 30 no x, 30 é igual a 30, é verdadeiro. Vai imprimir isso aqui. Subtraiu 1, ele volta aqui para cima, ó, no while, né? 29 é igual a 30? Não, é falso. Se é falso, ele tem que sair da estrutura de repetição. Aí ele vem aqui para o do. O do, ele vai imprimir novamente a informação para depois subtrair menos 1. 29 menos 1 é 28. No while, 28 é igual a 30? Não é. Se não é, ele não executa. Então, ele sai da estrutura do while e finaliza. Por isso que repetiu duas vezes, aqui e aqui. Tá? Uma porque na primeira condição foi verdadeira, depois não, né, na sequência. E aqui porque o do sempre vai ser executado independente da condição. Tá? Beleza? Beleza, obrigado, Kendi. Bom, pessoal, essas duas finalizam, né, vamos dizer assim, as condições, tá, as estruturas, né, de condição e de decisão, tá, né, e de repetição dentro da linguagem C. Acredito que aqueles exercícios que eu pedi da lista sejam baseados mais ou menos nesse contexto, tá? Eu vou dar, depois eu já lá pelas 9h30 eu abro, tá, a lista de exercícios para visualizar, tá, caso alguém tenha alguma outra dúvida, tá? A princípio, então, de linguagem C seria essa ideia aqui, tá? Aí, é claro, você vai falar assim, o senhor falou de função extra. A função extra é bem mais simples até no conceito, tá? Porque a aplicabilidade pode variar de acordo com a sua condição de execução, tá? Então, por exemplo, vai travar de novo? Não. Não, espera lá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu salvar isso. Beleza. Agora deixa eu fechar projeto. Vamos criar um novo projeto. Ih, tá travando. Deixa eu abrir de novo com o CodeBlocks. Vou desinstalar e instalar a versão mais atual. Isso daqui já tá zicando já. Beleza. Vou dar o nome do projeto, por exemplo, de estrutura, ou função, né? Função extra, tá? A função extra. Vou dar next. E vou finalizar. Beleza. Meu projeto, então, foi criado. Essa é a minha função extra, tá?
como que funciona a função extra? Porque isso aqui é uma função, não é? É a função principal. E a função principal é que vai ser executada no momento em que o meu arquivo .c aqui do meu projeto for iniciado. Só que eu posso ter outra função para ser executada aqui dentro. Por exemplo, eu vou querer que imprima meu nome, tá? Então, eu poderia criar uma função aqui chamada assim, ó, void imprimir nome, tá? Isso aqui é uma função, então, do mesmo jeito que eu atribuo aqui, eu fiz aqui, né? Aqui a única diferença é que estaria assim, né, para ficar similar. Aqui, meu main é do tipo inteiro. Meu imprimir nome é do tipo void, tá? Do tipo void, assim, é sem retorno, tá? Vazio. E aí aqui eu vou só imprimir, ó, printf e colocar um texto, né? Ó, Fernando Kendi. Fernando Kendi, Super Boy. Beleza, só para diferenciar, né? E aí, é claro, se eu executar, vai ficar em branco, né? Ó, porque na minha função main, ó, tá vazia, né? A minha função main não tem nada, tá? Por isso que não executou nada. Agora, se eu chamar esse imprimir nome aqui dentro, ó, imprimir nome, ponto e vírgula no final, e executar, pronto, Fernando Kendi, Superboy, tá? Aí você vai falar assim, poxa, legal, isso seria uma ideia de função extra? Porque dentro da função principal eu estou chamando uma função externa, né, uma função extra, algo que está fora do corpo principal do meu main. Aí você vai falar assim, mas o que isso beneficia? Se você observar, eu poderia muito bem ter várias funções externas e o meu main apenas chamando essas funções. Aqui ficaria bem mais limpo, muito mais clean, né? Mais fácil de visualizar, tá? Aí você vai falar assim, pá, legal, Fernando Kendi, Superboy. Mas aí você vai falar assim, poxa, professor, e se eu quisesse, por exemplo, que não fosse Fernando Kendi, fosse um nome que a pessoa fosse digitar? Pode ser feito? Pode. Aqui dentro do imprimir nome? Pode, ué. Se você vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Só para mostrar. Antes de imprimir o nome, eu vou pedir para a pessoa digitar, ó, digite o nome. Aí, tá? Bom, então digite o nome. E vou ter um scanf para ler esse nome. Vamos supor que é temporário. Então, vou colocar aqui, ó, char nome e o tamanho dos caracteres. Vai ter 50 letras esse meu nome, 50 caracteres, tá? Então, aqui dentro eu vou pedir para fazer a leitura de uma informação do tipo string, tá? Ó, porcentagem S, porque é do tipo texto, né? Palavra, string. E aqui eu vou colocar aí comercial nome. Beleza. Aqui, ó, em vez de ser Fernando Kendi, vou chamar o porcentagem S e aqui na frente vou colocar nome. Por quê? Aqui nesse espaço do printf vai aparecer o valor que eu digitar. Então, por exemplo, vou executar aqui, ó. Automaticamente já está me pedindo o nome. Por quê? Porque faz parte, a hora que eu mando executar aqui em cima, o main, antes dele ler isso aqui, ele vai executar o main. O main está chamando imprimir nome. Quem é imprimir nome? Essa função que está aqui em cima. Então, ele está começando por aqui. Ele já identificou a variável, então ele já sabe que você tem uma variável do tipo char, chamada nome, e está pedindo para digitar o nome. Então, eu vou digitar aqui Lucas. Tá? Esse Lucas vai ser armazenado aqui dentro da variável nome. E depois vai ser impresso como Lucas Superboy, porque é o texto que eu tenho aqui na frente. Se eu der Enter, né, na sequência, ó, Lucas Superboy, significa que eu consegui interagir dentro da função extra, tá? E se eu quiser colocar um nome composto, porque eu sei que às vezes não dá certo, ó, se eu colocar, por exemplo, Lucas, sei lá, João Carlos, que é 2 nomes, né? Nome composto, João Carlos. E der Enter, ele vai dar só João Superboy. Por quê? Porque o espaço conta como se fosse um Enter. Ele ignorou o espaço para frente, tá?
Para que eu consiga inserir esse segundo nome, aqui ó, no scanf, eu preciso alterar. Eu tenho que colocar aqui no meio isso aqui, ó. É até chato, mas... Opa. Cadê? Aí. Beleza. Isso aqui, ó, dentro, entre o porcentagem S do scanf. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou aceitando o enter como se fosse caractere, tá? O contra barra N está entrando como se fosse caractere. Então, a hora que eu executo agora e digito o nome composto, como, de novo, vai João Carlos, do enter, aí, ó, João Carlos Superboy, tá? Bom, então a função extra é uma função que está fora da minha função principal, que eu posso chamar ela aqui. Aí você vai falar assim, poxa, professor, legal, mas vamos supor que eu gostaria, que eu quisesse, em vez de fazer o contexto aqui, passar um valor para esse imprimir nome, tá? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar de um jeito que eu quero, ó. Digite sua idade. Ah, mas você está fazendo isso antes do imprimir nome? Eu vou pedir para a pessoa digitar a idade antes de executar a função imprimir nome, que é isso aqui, tá? E vamos supor aqui, ó, que ele vai fazer a leitura, scanf, né? Porcentagem D, porque a idade é do tipo inteiro, e comercial, idade. Vou vir aqui nas variáveis e vou declarar a idade, tá? Por exemplo, vou declarar aqui fora do int main para ele virar uma variável global, tá? Então, int idade. Beleza. Declarei aqui. Estou usando ela aqui, então está declarado, tá? Poderia declarar até antes da função extra, tá? Não tem problema. Se eu declarar aqui em cima também dá certo, tá? Bom, eu declarei. Então, se você observar, ó, a primeira coisa que ele me pergunta é a idade. Por quê? O int main que está sendo executado, tá? É a função main. Ele pediu a idade. Vou digitar aqui, ó, 24. Ui. E vou dar enter. Aí ele está me pedindo o nome e está saindo, não é? Ó, ele executou o nome e saiu, correto? Por quê? Porque eu não tenho uma interação de execução. Vamos pegar de novo, ó, 24 e está saindo. Para que eu mantenha isso aqui, né, de certa forma aberta, eu precisaria jogar esse nome aqui para cima, para que ele mantesse as instruções aqui dentro, tá? Porque, por exemplo, eu falo assim, se eu mantenho aqui dentro, ó, vou deixar do jeito que estava, né? Vamos supor. E executar, ele não está chamando, o meu imprimir nome está passando direto, ó. Ele não está coletando o nome, tá? Como é que eu faço para arrumar isso? É simples. Essa idade era lá em cima, né? Deixa eu jogar aqui para cima. Deixa eu ajeitar isso aqui. Esse meu char nome vai aqui para cima também, porque ele vai se tornar uma variável global. Aqui dentro, ele era uma variável local, só funcionava para essa instrução, tá? Então, eu estou jogando aqui para fora. E vou atribuir essa pergunta do nome aqui fora, tá? Então, significa que já não tem mais interação de pergunta, né, digite e tal, dentro do imprimir nome. E sim, tá aqui fora, ó, tá? Tá fora da função. Se eu executar, você vai observar que é claro, digite a idade, 24. Opa, deixa eu ver o que eu digitei errado aqui. Tá. Esse nome não existe. Tá, então, esse print aqui eu vou ter que comentar. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer para ele não finalizar. Não, ele ainda está finalizando. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai aceitar. O que acontece? Como eu adicionei esse recurso aqui para aceitar os espaços, ele estava pulando para fora, tá? Então, eu vou ter que remover ele para a gente dar sequência para eu explicar como que eu vou fazer para realizar a impressão da informação
fora, mantendo os dados fora da função extra, e sim dentro da função principal, tá? Então, ó, aqui, ó, eu vou digitar a idade, 24, e o nome, Lucas, tá? Só que, é claro, ele não imprimiu nada, ele só pediu o valor 24, né, ou seja, a idade e o nome. Como é que eu faço para que isso que eu digitar seja impresso nesse Superboy aqui, ó, tá? Então, por exemplo, sairia assim, né, no caso, Lucas, Superboy, tem, por exemplo, porcentagem de anos de idade, por exemplo, né? Então, é claro que aqui vai aparecer o nome e aqui eu quero que apareça a idade. Então, vírgula, idade, tá? Se eu executar, vocês vão ver que vai ter uma leve alteração, ó, 24, Lucas. Ó, Lucas Superboy tem 24 anos de idade, correto? Mas vai falar assim, poxa, mas o senhor só chamou aqui, automaticamente ele reconheceu? Sim, porque minhas variáveis são do tipo global. Então, as variáveis que eu utilizo no int main também funcionam para o imprimir nome, tá? Então, eu estou imprimindo um texto cujas variáveis são globais, tá? Por isso que ele imprime. Aí você vai falar assim, mas tem como, por exemplo, eu não utilizar a variável global? Se eu arrastar aqui para dentro, ó, as variáveis, para dentro do main e executar, você vai ver que já não vai ter mais como... Ele vai dar um erro, ó. Ele fala assim, ó, erro, nome não declarado. Por quê? Ele tá aqui no imprimir nome, você tem duas variáveis que não estão declaradas. Por quê? Essa variável e essa estão localmente dentro do int main. Então, a idade e nome só vai funcionar dentro do int main e não na função externa, né? Ou seja, na função extra. Aí você fala assim, poxa, mas tem como eu fazer isso, né? Tipo, tem como eu trazer esses dados que estão dentro do int main para dentro do imprimir nome? Tem. Como? Fazendo com que a sua função extra tenha o que a gente chama de parâmetros, tá? Os parâmetros são os dados que eu quero que a minha função receba. Aí você vai falar assim, poxa, então eu precisaria passar a idade e o nome por parâmetro. Sim. Então eu teria que vir aqui, ó, no imprimir nome, que é a função que eu estou chamando, tá? E colocar aqui, ó, nome, vírgula, idade. Por quê? A hora que eu executar o imprimir nome, eu estou enviando junto com o chamado, né, da função o nome que a pessoa digitou. E estou enviando a idade que a pessoa digitou. Ah, e agora? Agora aqui, ó, eu tenho que criar um parâmetro, por exemplo, do tipo char, nome, e tenho que criar a idade aqui dentro. Aí você fala, mas é o mesmo aqui e aqui? Ó, se você falar assim, ó, nome, parâmetro, tá? Aqui eu tenho que colocar nome, parâmetro. Se eu colocar idade, parâmetro, né, ó, eu tenho que trocar aqui para idade, parâmetro, tá? Porque essas duas variáveis são, na realidade, os parâmetros que você está recebendo. Porque aqui, nesse caso, o meu imprimir nome está recebendo dois parâmetros. Lá no int main, o imprimir nome está enviando dois parâmetros, tá? Então, esse nome vai vir para cá, né, nesse primeiro, e esse segundo item vem para cá. Ah, mas eu preciso colocar nome certinho? Não, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, parâmetro 1, e aqui vou colocar parâmetro 2, tá? E aqui, ó, vou colocar parâmetro 1, porque é o nome, né? É do tipo char, é o primeiro campo. E aqui eu vou colocar parâmetro 2, que é a idade do tipo int, tá? Então, ó, esse cara tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse. Mas isso aqui, a nomenclatura, não precisa ser igual a essa aqui, porque a hora que você chama o imprimir nome, esse nome vai vir para cá. E essa idade vai vir para cá. Ah, então quer dizer que se eu executar, ele vai funcionar? Vai. Por exemplo, vou colocar Fernando. Ah, pera lá, mas ele identificou Fernando e finalizou. Ó, tem 0 anos, quer dizer, opa,
pelo menos um, não, tô brincando, mas ele não identificou a idade, ele não pegou o segundo parâmetro, tá? Uma dica, tá, pessoal? Texto é complicado. O certo seria, por exemplo, você inverter a posição de entrada de dados, tá? Por quê? Quando você declara a idade e depois o nome, aqui, por exemplo, eu vou também inverter idade, eu vou colocar aqui nome. Pode ser a ordem de parâmetros pode interferir na hora de imprimir aqui, tá? Então aqui o parâmetro eu vou inverter, esse parâmetro vai lá para o final, né? E o int vem aqui para frente. Então vamos ver agora se vai funcionar. Então digite o nome, tá? Fernando. Digite a idade, 24. Não, 29. Não sou bobo. Beleza. Fernando Superboy tem 29 anos de idade. Então, se você observar, é claro que... por que o senhor trocou a ordem? Quando tem caractere, texto, e depois você envia esses dados através de parâmetro, tenta deixar eles no final, texto, tá? Porque se você coloca eles antes, a hora que ele imprime aqui, automaticamente ele fecha, e aí, por causa dos espaços, né, dos caracteres de saída, e aí você acaba não executando o restante, tá? Às vezes o valor até já está da idade lá, mas ele não chegou a imprimir, tá? Porque finalizou a partir do nome para baixo, tá? Então, ó, se você observar, ó, deu certinho, tá? Eu fiz, ó, eu só digitei os valores aqui, e a impressão, passado por parâmetro, foi impressa aqui, ó, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação à função extra? Não. Por enquanto não tem. Aí, uma coisa interessante, eu posso calcular dentro da função extra? Pode. Se você falar assim, ó, antes de imprimir a idade, vamos supor que a pessoa indique aqui, ó, sei lá, eu quero que imprima quantos dias a pessoa viveu até agora, por exemplo, né? Estimativa. Eu poderia calcular, né? Em vez de passar o parâmetro direto da idade, né? No caso aqui, em vez de eu passar o parâmetro direto, eu poderia muito bem passar o parâmetro de ação, tá? Por exemplo, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu troquei alguma coisa. Não. Pera lá que eu acho que eu inverti uma sequência aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui, porque eu passei idade e nome, então idade tá aqui, parâmetro 2, tá? E nome tá aqui, parâmetro 1, beleza. Eu achei que eu tinha invertido. Eu posso calcular, por exemplo, em vez de colocar os anos, colocar os dias, né? Dias vividos. Né, ó. Então, por exemplo, eu vou receber o valor em anos, né? Mas eu quero saber mais ou menos quantos dias foram vividos. Poderia muito bem vir aqui, e utilizar o parâmetro da idade, que é esse carinha aqui, né, o 2, para fazer o cálculo. Por exemplo, int, vou criar uma nova dias, tá? Vai receber o parâmetro 2, que é a idade, né, que eu estou passando, ó, a idade, parâmetro 2, tá? Dividido por 365. Aí você vai falar assim, poxa, mas e se der número quebrado? Não, vamos ver, né? Dividido não, multiplicado. Que dividido? Multiplicado. Então não vai ter. Vai virar sempre número inteiro, tá? Então, dias. E aí eu posso, em vez de imprimir aqui, ó, parâmetro 2, imprimir a variável dias aqui dentro, né? Vou executar. Multiplicar por mês primeiro? Ele já está multiplicando aqui, ó. Tá. Tá? Você fala de fazer isso aqui, ó, posso também, né? Entendi. Int dias, e depois dias recebendo o parâmetro 2 vezes 365. Pode ser feito das duas formas, tá? Assim ou não. Se eu executar, só para mostrar, ó, vou digitar o nome. De novo, Fernando. A idade. Eu vou colocar, 10 anos, porque eu sei que 10 vezes 365 vai ser 3.650, né? E vou dar Enter.
Beleza, ó, Fernando Superboy tem 365 dias vividos. Aí você vai falar assim, poxa, eu gostaria de saber também quantas horas, né? Então, vividos, dias, vividos e porcentagem de horas, ou convertido, né? Ou, né, em vez de ou tantas horas vividas. Exemplo, tá? Só para não... E aí aqui eu posso dividir de novo, eu posso criar novamente aqui, ó, horas, né, uma variável, e falar que minha horas vai receber dias vezes 24. Beleza. E aí aqui na frente, ó, para aparecer nesse porcentagem D, eu vou colocar a minha variável horas, tá? Deixa eu tirar esse... Opa, deixa eu salvar, né? Porque ele tá bugando, ó. Tá bugando. Você tá percebendo que ele tá bugando. Então, para não bugar, eu salvei já, ó. Salvei. Eu vou executar. Eu vou digitar novamente, tá? Vou colocar Lucas. A idade. Vou colocar, 10 novamente. Vou dar Enter. Bom, Lucas Superboy tem 3.650 dias vividos ou 87.600 horas vividas. Tá? Então, você consegue também trabalhar os valores, ó, cálculos dentro dessas funções extras, tá? Dentro dessas funções externas que ficam fora do int main. Tá? Passando os valores, eu consigo também realizar cálculos. Se você observar, o imprimir nome está recebendo a idade, só que esse parâmetro 2, que é a idade, está sendo convertida, ó, em dias e em horas. E depois eu estou imprimindo esses valores. Tá? Entenderam? Tranquilo? Uhum. Bom, pessoal, essa parte eu acho ela bem simples, né? Esse vídeo também vai ficar gravado lá no YouTube. Parece que eu não posso mais lançar apenas no Teams, eu tenho que subir ele para o YouTube, tá? Então, provavelmente vão ser 2 vídeos, porque agora já deu 1 hora e pouco de gravação, né? Se for pensar. Deu até mais, 1h30. E lá acho que não pode tantas horas. Então, eu vou acabar cortando esse vídeo em 3, tá? 3 vídeos, né? Parte 1, parte 2 e parte 3, tá, pessoal? Tá muito maçante, pessoal? Vocês querem tomar uma água? Vocês estão ligando a TV? Tem um pessoal que bota no mute e vai embora, né? Tchau, obrigado. Deixa eu fechar aqui, sim. Deixa eu abrir aqui o... Tá. Ó, diminuiu, 11 alunos só. Bom, ó os meninos. Então é o seguinte, alguma dúvida até aqui não, né? Tá tranquilo. O que eu vou fazer com vocês agora? Agora são 9 horas, vou dar uma pausa, quem quiser ir tomar uma água. Daqui 20 minutos eu tô de volta, que aí eu já preparo também um pedaço do que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, agora são 9h05, eu vou pausar a gravação, vou parar, e aí daqui 20 minutos a gente retoma, beleza? Beleza. Beleza. Beleza.